Bem-vindos ao nosso vídeo do trabalho parcial da disciplina de Princípios de Administração. Os integrantes do grupo são Gustavo Henrique, Maria Isabel, Matheus Dias, Nayara Vitória e Thomas Park. E esse trabalho teve como orientador o professor Júlio Facó. Nesse vídeo falaremos sobre o livro O Inconformista, uma autobiografia de Rubens Ometo Silveira Melo, o empresário que fez da Cosan um dos maiores sucessos corporativos do Brasil. O livro conta a jornada do autor como empreendedor, narrando seus inúmeros desafios ao gerir a Cosan, no qual, por ser essencialmente um grupo familiar, existiam conflitos internos, além dos externos. Ademais, também aborda histórias marcantes em sua vida, sendo elas desde acontecimentos e fatos pessoais até experiências profissionais, tudo isso que resultou na personalidade forte e inconformista do autor, características que o próprio considerou importantes para o caminho dele até se tornar um grande empreendedor. Dividimos esse vídeo em alguns tópicos importantes e que resumem bem a ideia do livro. Estes são: criação da Cosan, vida de Rubens Ometo, posse da empresa, políticas como empresário, Cosan atualmente e, por fim, análise da Cosan baseada no conteúdo da disciplina. Criação da Cosan. Unindo esforços com os irmãos e com o ferreiro imigrante italiano Mario Dedini, Pedro Ometo, avô doutor, montou a segunda usina da família, a usina Costa Pinto, estabelecendo uma sociedade muito produtiva em 1936, dando-se início à empresa que hoje se tornaria a Cosan. Após a construção dessa usina, os empreendimentos da família foram crescendo e se multiplicando, tanto que em 1960 Pedro Ometo foi considerado o rei do açúcar por um economista da época, uma vez que era o maior produtor de açúcar no Brasil. Nessa época, todas as usinas faziam parte de uma mesma sociedade, mas foram divididas entre os irmãos do avô e o próprio avô, sendo uma das divisões o grupo Pedro Ometo, atual Cosan. Vida de Rubens Ometo. Nascido na cidade de Piracicaba em 1950, cresceu na usina de Costa Pinto. Tinha facilidade em exatas. Por isso, após o pai falecer de infarto, segundo o autor por causa das disputas familiares sobre a empresa, decidiu aprimorar-se. Assim, foi para São Paulo com a intenção de seguir seus sonhos nos estudos, conseguindo ingressar na Escola Politécnica da USP. Além disso, ganhou experiência trabalhando na Unibanco, Votorantim e TAM. Algumas curiosidades importantes na vida de Rubens são o fato de ter relacionamentos familiares conturbados, gerando conflitos internos na empresa, ser uma pessoa que valoriza a competência acima de tudo e ter uma personalidade forte e insistente, que, de acordo com o autor, foram estimuladas pelas crises de bronquite asmática. Posse da empresa. Após a morte de Pedro Ometo, avô doutor, a empresa passou a ser administrada por seu filho homem, Orlando Ometo, que herdou a maior porcentagem da empresa e passou a agir como dono, embora suas irmãs tinham participação na empresa, quando afastou o pai de Rubens da usina Costa Pinto. Enquanto Rubens estava afastado dos negócios familiares em São Paulo, o seu tio Orlando teve um infarto e sobreviveu. Com medo do que aconteceria com a empresa após sua morte, ele reuniu familiares que tinham mais afinidade, entre eles a mãe do autor. Formou a holding Água Santa, o que garantiu ao tio o controle da empresa. Após alguns anos de conflito, Orlando propôs um acordo. A mãe do autor, o próprio autor e o irmão assumiriam as usinas Costa Pinto e Santa Bárbara, enquanto o tio ficaria com a usina da Barra, a maior delas. Alguns anos se passaram e Rubens estava trabalhando na Votorantim, como diretor financeiro, quando em 1981 seu tio ficou doente e chamou-o para ajudar nos negócios. Fizeram um acordo no qual Rubens tornaria-se acionista minoritário da usina Costa Pinto. Após esse acordo, Rubens decidiu deixar Votorantim e focar nos negócios da família, começando assim a Guerra dos Omitos, pois os filhos do seu tio, os seus primos, não estavam satisfeitos de estarem por fora do acordo. Em 1988, ano da morte de Orlando, o filho dele, Sérgio, assumiu o cargo do pai e, juntamente com seus irmãos, destituiu Rubens do comando da usina de Costa Pinto. Somente 2 anos depois, através de um acordo judicial, Rubens conseguiu voltar à liderança da usina Costa Pinto, que se encontrava em situações precárias,
pois ao saber que poderia perder na justiça, Sérgio havia alocado a verba da usina Costa Pinto para a usina da Barra. A guerra só teve fim em 1993, a partir de uma brecha no contrato firmado anos atrás entre Rubens e Orlando, pois dava-se a entender que a usina da Barra também estaria no nome de Rubens. Ao saber disso, Sérgio viu que perderia judicialmente e aceitou fazer um acordo com seu primo, garantindo a ele parte da usina da Barra. Políticas como empresário. A produção de açúcar e etanol, a essência da Cosan, está submetida à sazonalidade do período da safra, além de ter uma volatilidade muito grande, principalmente o açúcar, por ser uma commodity sujeita à avaliação dos preços do mercado internacional. Buscando alternativas para o problema, Rubens decidiu investir em cogeração de energia elétrica, o que tornava o negócio menos sujeito a variações macroeconômicas do mercado e à sazonalidade. Outro grande passo que deu foi a exportação do açúcar a granel e a criação do açúcar VHP, que apresentava uma porcentagem diferente de sacarose, não exigindo o recolhimento do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço, permitindo a exportação por um custo muito menor. Além disso, realizou roadshows em busca de crédito estrangeiro para mudar o perfil da dívida da empresa. Roadshows é uma estratégia na qual representantes da empresa viajam para diferentes lugares para realizar apresentações e reuniões com investidores, analistas financeiros, potenciais clientes e stakeholders relevantes, a fim de divulgar seus produtos e serviços. Adotou também bonds perpétuos, que é um tipo de dívida que não possui uma data de vencimento específica, ou seja, o emissor do bond não tem a obrigação de reembolsar ao investidor em uma data pré-determinada, mas ao invés disso, o emissor paga juros indefinidamente, geralmente em intervalos fixos, ao detentor do bond. Uma outra estratégia importante adotada por Rubens foi a fusão e aquisição de empresas do mesmo setor ou de setores que podem gerar uma sinergia e propulsionar os negócios da empresa. Por exemplo, o caso da Rumo, que se fundiu com a antiga ALL e que é a maior operadora logística com base ferroviária independente do Brasil. Importante setor para o empreendimento da Cosan. Por último, podemos citar a ética profissionalizante do autor, pois procurava confiar cargos de maior hierarquia a empregados com mais competência, e não a familiares. Cosan atualmente. Atualmente, por ser uma holding, seu faturamento é fruto das operações de suas empresas controladas. Raízen Energia, que é líder nos mercados de etanol e açúcar, Raízen Combustíveis, que é a segunda maior distribuidora de combustíveis brasileira, Moove, terceira maior produtora de lubrificantes, Compass, relacionada a gás natural, e a Rumo, operadora de logística ferroviária. Análise da Cosan baseada no conteúdo da disciplina. Analisaremos a empresa pelo modelo Canvas. Podemos nomear 5 atividades estratégicas: o agronegócio, que agrega o cultivo e colheita da cana-de-açúcar, produção de insumos agrícolas, como sementes, pesticidas e fertilizantes. Produção de energia, que está relacionada à produção do açúcar, etanol e eletricidade de fontes renováveis, como cana e biomassa. Logística e distribuição, que é o gerenciamento de transporte e distribuição de produtos, como combustível, gás natural e lubrificantes para clientes residenciais, comerciais ou industriais. Estações de serviço, que é o gerenciamento de estações de serviço para venda de combustíveis. E por fim, energia renovável, que é o desenvolvimento e operações de projetos para gerar energia limpa, como fazendas eólicas e solares. No caso da proposta de valor, podemos dividi-la em 4 seções. Primeiramente, temos as soluções de energia confiáveis e diversas. A Cosan oferece uma ampla gama de soluções de energias confiáveis para atender às necessidades de empresas e consumidores, desde combustíveis fósseis até fontes de energia renovável. No caso das soluções de tecnologia inovadora, elas permitem a otimização da produção, distribuição e consumo de energia. E no caso da abordagem centrada no cliente, eles priorizam a compreensão das necessidades exclusivas de cada cliente e fornecendo soluções personalizadas. E por fim, em relação ao compromisso com a sustentabilidade, a Cosan empenha para minimizar a pegada ambiental e oferecer soluções de energia sustentável que se alinham à demanda global por alternativas ecológicas.
Em relação às parcerias estratégicas, temos a parceria com os fornecedores confiáveis a fim de obter matéria-prima e outros recursos necessários para os projetos de energia e infraestrutura. São essenciais para garantir o suprimento de insumos e manter a qualidade dos produtos. Além disso, temos os parceiros de tecnologia, que colaboram para garantir soluções inovadoras e ferramentas digitais que melhoram o desempenho da infraestrutura e otimizam os processos de produção de energia e eficiência operacional. Também temos os parceiros financeiros, uma vez que associam-se a instituições financeiras e investidores para garantir apoio financeiro para seus projetos, aquisições e empreendimentos, um lado fundamental para o crescimento e sustento ao longo prazo da empresa. Por fim, temos os parceiros governamentais, uma vez que a Cosan coopera com agências governamentais e autoridades públicas para obter licenças e garantir a conformidade dos padrões ambientais e de segurança. Essas parcerias facilitam as operações e promovem um ambiente de negócio mais favorável. Em relação aos canais para os clientes, temos 6 canais: vendas diretas, marketing e publicidade, que utilizam as mídias sociais e patrocínios para promover seus produtos, o atendimento ao cliente, plataformas online e lojas físicas, além de parcerias, colaborando com outras empresas para expandir seu alcance. Com relação aos segmentos de clientes, temos os clientes industriais, comerciais, de transporte, agrícolas e de varejo. No caso do relacionamento com clientes, a Cosan atua com 4 formas: a comunicação direta, em que entram em contato com o cliente por meio de canais como telefone, e-mail ou reuniões, permitindo abordar qualquer assunto de maneira rápida e eficaz. O feedback ao cliente, importante para entender o nível de satisfação do cliente e reunir as informações para melhorar continuamente. O engajamento, que seria a participação ativa em eventos, conferências e fóruns do setor, assim estabelecendo confiança e credibilidade. E também a integração de tecnologia, oferecendo opções de autoatendimento para que o cliente tenha mais controle sobre suas informações. Atualmente, a Cosan possui 3 fontes de receita: a energia, que seria o fornecimento de combustíveis, gás natural e eletricidade; a logística, em que a empresa também gera receita por meio de seus serviços de logística, incluindo transporte, armazenamento e distribuição de bens e mercadorias; e a cana e lubrificantes, que geram receita através da produção e venda da cana-de-açúcar. Analisando a estrutura de custo, temos o custo de produção, o qual seria o custo em matéria-prima, mão de obra, equipamentos e manutenção para a produção de bens e serviços; o custo de distribuição, que seria o custo relacionado a transporte, armazenamento e entrega de seus produtos; o custo de marketing e vendas, que inclui despesas associadas à promoção e comissão de vendas e campanhas de marketing; o custo de pesquisa e desenvolvimento, pois a empresa investe em atividades de pesquisa, testes e desenvolvimento para inovar seus produtos; e custos administrativos, que abrangem despesas que incluem salários, aluguel de escritórios e serviços públicos. Concluindo, ao analisar a Cosan, é notável o legado deixado por Umeto. A empresa não somente se consolidou líder no mercado energético, como demonstra até os dias de hoje um compromisso com a sustentabilidade, buscando novas oportunidades e ampliando seus negócios, alinhando-os aos atuais desafios econômicos e ambientais. Vale ressaltar que este verdadeiro sucesso empresarial é o resultado de uma liderança de fato inconformista. Portanto, o livro e a história da Cosan nos ensinam que o sucesso empresarial não depende somente dos lucros, mas sim de uma filosofia forte e visionária.